Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos novamente para mais uma live que você vai aprender um pouco mais da palavra de Deus, você vai compreender um pouco mais das verdades de Deus e falando a verdade para os tempos dos fins. Eu sou José Maria, estou contigo aqui neste canal e tenho passado para você alguns assuntos, alguns temas importantes. Na verdade, não é para me figurar no YouTube, não é para me tornar uma grande estrela, me tornar um grande popstar, me tornar um vencedor, receber de repente uma placa de um bom youtuber, mas não, eu estou aqui a serviço de Deus e estou aqui para transmitir a palavra de Deus unicamente, sem qualquer pretensão. Logicamente, qualquer elogio, qualquer comentário, visualizações, um like que você nos der vai ser de muita importância, porque sabe que nós dependemos desses likes que vocês nos darão, visualizações, compartilhar, para que o YouTube possa assimilar realmente nosso trabalho e o nosso material, e então ele possa passar para frente esse material para que outras mais pessoas, quer no Brasil, quer nas nações, possam ouvir e assistir e aprender, conhecer as verdades que estamos colocando, ok? Então peço a você encarecidamente que nos dê um like, visualiza, compartilha, se inscreva no nosso canal para que possamos juntos então fazer um trabalho bom, onde você e nós possamos aprender da palavra de Deus. Bom, eu tenho falado para você realmente sobre o tema a síndrome de Satanás, a síndrome de Lúcifer e as suas ações neste planeta Terra, e como subtema as nações a serviço de Satanás. Eu sempre digo que, falando a verdade para os tempos dos fins, nós temos que nos acostumarmos com a verdade. A verdade ela deve ser primada, deve ser colocada no pedestal maior de nossas vidas. Doa quem doer, porque na verdade não podemos, se temos uma cultura, temos um ensinamento, temos um ensino, nós temos uma boa base familiar, temos uma boa base com nossos pais, culturalmente falando, e fomos assim então lapidados pela verdade, lapidados pelo aquilo que é certo, o que é certo, o que é errado. Então não importa se alguém não vai gostar ou se vai torcer o nariz, não importa. É importante que você que gosta da verdade, você tenha liberdade de falar a verdade para que realmente mais pessoas possam ser contagiadas com essas verdades. Eu creio que no mundo que nós estamos, parece que falar a verdade está sob júdice, está sob pressão, sobre realmente ameaças, sob coação, sob prisão e assim por diante. Eu lamento, logicamente, que a Bíblia diz sobre os fins dos tempos, onde as pessoas vão amar muito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Mas é uma escolha pessoal também, que não está aqui ninguém está aqui para criticá-la ou dizer que ela deve fazer ou não fazer qualquer coisa. Mas contanto que nós possamos ter a liberdade diante da democracia, diante da Constituição brasileira, nós temos a liberdade de poder fazer e falar a verdade a plenos pulmões para quem quer ouvir e para quem também não quer ouvir, tá certo? Como o Senhor Jesus disse que abertamente, este não é um texto bíblico, é um texto que o Senhor Jesus falou, ele falou no quesito vertical, para as pessoas entenderem na vertical, a respeito de que conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará, tá certo? Ele falou no seu tempo, há 2.000 anos atrás, para as pessoas entenderem abertamente que havia muita mentira. Ele fez um paralelo, ele, Jesus, contra o diabo, Satanás, o príncipe deste mundo.
e estava levando a sociedade de Israel e a mundial da sua época já para a lama da mentira, para a enxurrada da mentira, para uma vida totalmente miserável, em desordem. E ele falou então: conhecereis a verdade, que sou eu, Jesus. Porque em outro lugar ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele era a verdade. Então conheça a verdade, que sou eu, e essa verdade que sou eu vai te libertar você de alguns naufrágios, de alguns desastres, de alguns contratempos, de desgraça, de confusões, tormentas, de sabores que as pessoas estão passando por simplesmente não dar ao luxo de achar que está certa e não ceder à verdade que é Jesus em sua vida. Pois bem, então nós estamos aqui nesse ponto assim, trabalhar com a verdade. Por outro lado, eu tenho trabalhado com vocês alguns tópicos já, e falei sobre a queda de Lúcifer, quando estava perante Deus, um anjo principal, e a sua queda foi baseada no orgulho. Hoje é uma bandeira muito forte também na sociedade mundial, o orgulho, a arrogância, a prepotência, o achismo, né? A última cereja do bolo. As pessoas querem ser a última cereja do bolo. Ela quer estar no centro da foto. Se não tiver, ela mata todo mundo que está com ela na foto e mata o fotógrafo. Isso é hoje, tá certo? Então Lúcifer teve essa atitude e caiu do seu posto principal que tinha como anjo de luz, passou a ser anjo de trevas. Aí então vem para a esfera humana, que Deus criou o mundo para os mortais, nós humanos, e começa então a interferência dele no lado humano. Tá certo? Começou a sua interferência na vida de Adão e Eva, levou Adão e Eva ao pecado e nos trouxe essa desgraça que nós estamos vivendo hoje. Muitas dores, epidemias, moléstias, muitas pragas, muitas secas, muitas mortes, confusões, tormenta, desavença, desacordo, insanidades em atitudes de comportamento, de sociedade e assim por diante. O mundo virou um chapéu velho e não tem retorno, não tem volta, vá de mal a pior, tá certo? Deus tem um plano para a Terra, mas no momento a Terra está assim, e quem escreveu essa história foi nós, homens. Morre a nota, e aí então, aí agora passeio também, quero passar para você o tópico 4 sobre os efeitos da queda de Lúcifer seduzindo ao homem, Adão e a mulher Eva, e a consequência dessa sedução, dessa queda em pecado, levando o homem para ter então uma atitude desonrosa perante Deus. Eu vou ler um texto para você aqui em Gênesis capítulo 6, você vai compreender um pouco melhor esse assunto, porque é um assunto muito importante, é um assunto que não se fala nas escolas fundamentais, secundárias, universidades, isso não fala em simpósios na ONU, não fala em conferências, não fala em fóruns do mundo todo, lá é outros papos, lá é outra conversa, tá certo? Ela é só maquinando o mal, maquinando como derrubar outra nação, como derrubar um amigo, uma amiga, para tirar proveito assim por diante. Aqui a Bíblia é clara. A Bíblia é para quem quer saber a verdade, para se instruir na verdade e crescer na verdade, e se libertar dessa pragana que está arrazoando a sociedade brasileira e mundial. A Bíblia é para essas pessoas. Então, por isso que eu digo que é poucos que abraçam uma fé no Senhor Jesus Cristo e vão para o céu eternamente. São poucos. Não porque Deus é dos poucos. É que os muitos querem o mundo atual. Orgia, prostituição, homossexualismo, pecado, lama, bebidice, algazarra. É uma escolha pessoal, né? Cada um faz o que quer da sua vida. Verdade? Cada um faz o que quer. Ninguém é obrigado a nada. Diz aqui a rapaziada, né? Na moda hoje. Não sou obrigado a nada. Tá bom. Vá na sua caminhada. Vamos então voltar ao texto aqui e vou ler para você compreender então esse texto aqui. Olha só. Gênesis capítulo 6 fala
para narrar uma história muito, muito assim importante, da qual surgiu e saiu então a proposta de Deus do dilúvio universal. Dizimou toda a humanidade. Começou aqui. Olha só o texto. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus, tá certo? Aqui é uma divergência teológica, não vou entrar aqui no mérito da questão, porque o assunto aqui é prolixo, é longo, é cansativo, porque teologia é pensamento de homens e dá um B.O. Vou ficar na palavra de Deus aqui, mas eu tenho meu pensamento, e aqui fala os filhos de Deus, anjos, tá certo? Os filhos de Deus, anjos. Eles viram que as mulheres, né, as filhas dos homens, eram formosas, bonitas à vista, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não vai Deus mais debater, se entristecer, ficar realmente discutindo, tentar mostrar para o homem o que é certo e o que é errado, naquele momento lá. Porque ele também é carne, o homem. Porém, seus dias serão 120 anos. Foi o período que Deus conversou com Noé, para Noé fazer uma arca e colocar Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas esposas. 8 almas entraram na arca. Então foram tempo suficiente de 120 anos para Noé fazer uma arca. Se fosse hoje, seria esse tamanho dessa arca hoje, é um navio hoje que é feito aí transatlântico de 250 metros a 300 metros de comprimento. Então demoraria aí, para mim, eu creio, com a engenharia naval em alta, 5 anos a 6 anos para fazer esse navio bonito e completo. Então foi assim. Então, aqui fala, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os homens valentes que houve na antiguidade passada, e os homens de fama. Tá certo? Homens de fama, hoje, né, na galeria da fama, são artistas e poetas e esportistas, tal, que tem fama, né? Tá no auge da sociedade, tá badalado a pessoa. Esses homens de fama aqui eram matadores, eram gladiadores, eram matadores de pessoas, tá bom? E aí então valentes também eram matadores, não eram homens de fama, não. Eram famosos porque realmente eram matadores, mas somente isso aí, né? E fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e toda a sua imaginação dos pensamentos, seu coração era só má, continuamente falando, uma constante de maldade. Então se arrependeu o Senhor Deus de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe o coração. A palavra arrepender aqui não é arrepender, estou arrependido, né? Eu estou arrependido de ter amizade com fulano e tal, eu estou arrependido de ter aconselhado tal pessoa, eu estou arrependido de poder realmente ajudar fulano, estou arrependido de ter prestado o meu carro para a pessoa, eu estou arrependido porque realmente eu fiz uma viagem a tal lugar e deu tudo errado. Enfim, não é um arrependimento, não. Aqui a palavra arrependimento é estou entristecido. Estou entristecido. Deus se entristeceu, pesou no coração. Fez uma humanidade para ser uma humanidade de honra, de decência. Olha no que virou essa sociedade, essa humanidade. Olha o caos que virou. Isso serve para hoje também, tá? Então, e aqui você percebe que Deus tá falando com Noé, tá certo? E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo, me entristeço novamente de os haver feito, colocado na terra.
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que seria? Noé, Deus viu Noé, uma única pessoa que estava realmente vivendo uma vida de temor santo perante Deus. Noé, única pessoa. Então, morre aqui, é a única pessoa. Tá certo? Nem a mulher de Noé, nem os filhos, nem as noras estavam no padrão de Noé, de espiritualidade, de compromisso com Deus, de servir a Deus e caminhar com Deus. Nem essa é a família de Noé, somente Noé. Tá certo? E fala assim, então, que aí daí para frente, então, Deus começa a olhar e fala assim, e viu Deus que a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido e seu caminho sobre a terra era má, continuamente falando. Aqui você pode observar, você pega a influência de Lúcifer com os anjos de luz, quando ele caiu. Ele seduziu a terça parte dos anjos para seguir ele nessa loucura, ao poder dele. Ele influenciou bilhões de anjos para seguir ele, para tentar destronar Deus. Caiu. Aí Deus cria a humanidade através de Adão e Eva. Ele vai, convence Eva a comer da fruta que Deus falou para não comer. Mas ali era um teste de Deus para Adão e Eva, o teste de obediência. Caíram, mas quem foi o influenciador? Quem foi o pivô da queda de Adão e Eva? Foi Lúcifer, Satanás, o demônio, o acusador, o pai da mentira. Aí começa a humanidade. E tem um fato interessante também que Caim foi o primeiro assassino, o primeiro homicida da Bíblia, porque Caim matou seu irmão Abel. Influenciado por quem? Por esse anjo caído, Lúcifer, Satanás. Isso você tem que observar, que esse ser, ele é muito perigoso. E o apóstolo Paulo fala muito bem essa frase, não ignoramos os ardis de Satanás. Não podemos desprezar os ardis de Satanás, seus dardos inflamados de Satanás. Isso é muito importante, ele fala. E aqui, ele pegou a humanidade. Aqui fala que uns anjos, no passado, desceram da sua habitação, em desobediência a Deus, desceram da sua habitação, vieram para a terra, viram mulheres da terra e coabitaram com elas e criaram homens gigantes, que foram homens destruidores da humanidade. E sem contar que a humanidade, já com influência de Satanás, ela estava totalmente má e corrompida. Num curto pequeno, num curto espaço de tempo, essa humanidade cresceu, e cresceu maligna, cresceu odiosa, cresceu inimiga de Deus. E você percebe que, quando fala de Deus gosta de qualidade e não de quantidade, e você percebe que, no passado como hoje, você percebe que são poucas pessoas que adoram a Deus, são poucas pessoas que gostam de Deus, são poucas pessoas que declinam para Deus, que obedecem a Deus, que têm temor de Deus. É uma minoria, é um grupo seleto. Não é que Deus seja exclusivista, Deus seja muito parcial, seja muito particular, porque a graça de Deus, o amor de Deus é por todos, não é por pessoas específicas, não é para um bolsão de pessoa específica de tal país, tal continente. A graça de Deus é para todos, mas infelizmente as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não querem saber da verdade. E aqui o texto mostra que a humanidade, ela se corrompeu. Ela se corrompeu. Aqui fala aqui abertamente aqui, ó, e viu a maldade do homem que se multiplicara sobre a terra. Hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa, as pessoas estão. A maldade se multiplicou na face da terra. Se hoje Deus fosse trazer um dilúvio para a terra, hoje um dilúvio universal, seria justo, porque está no mesmo naipe, na mesma classificação de maldade, da multiplicação da maldade do homem sobre a terra. Você vai em todas as nações, em todos os países, em todos os continentes, nos 4 cantos da terra,
você vê maldade sobre maldade. Você vai nos governantes, maldade. Você vai nas escolas, maldade. Você vai nos povoados, maldade. Então, tá na moda, tá no auge, a bandeja do dia, o prato do dia, a receita do dia, de cada dia é maldade. E aqui então fala então que Deus falou para Noé: faça a arca que eu vou destruir a terra. Entra você, tua esposa, teus filhos, tuas noras na arca e vou destruir. E quando Noé terminou a arca em 120 anos, então Deus mandou o dilúvio. E na outra live vou mostrar para você o tempo que ficou a arca sobre a face da terra, sobre a face das águas, o tempo da chuva e a dizimação de todos, porque Deus assim o fez, porque Deus é justo. Então, para você fica o recado: tema Deus, porque Deus é justo. E o julgamento está por vir sobre esta nação também, sobre este mundo, está para chegar. Que Deus te abençoe. Até a próxima live.